Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Lendo Comigo de hoje. Hoje eu trouxe um artigo que é um artigo bastante especial para mim, um artigo sobre pubalgia. Para quem não sabe, por algum tempo eu estudei muita pubalgia, já tive pubalgia, e esse artigo especificamente é o artigo que a gente começou, é um artigo do nosso grupo, um artigo que a gente começou a escrevê-lo, acho que em 2018 para 2019, metade de 2018. A gente parou, a gente voltou, é uma revisão, a gente precisou atualizá-lo algumas vezes. Eu vou falando, enquanto eu falo, eu vou abrindo aqui. A gente precisou atualizá-lo algumas vezes, então acabou dando um certo trabalho para gente. E essa revisão, ela foi ser aceita, de fato, só ao final do ano passado, final de 2022. Ela passou por algumas revisões na época, né? A gente tentou uma revista, tentou outra, voltou, corrigimos, atualizamos, já que é mais ou menos assim que acontece o processo de revisão sistemática, né? A gente faz o estudo, a gente envia para alguma revista, a gente tenta publicá-lo, mas às vezes ele não é aceito. A gente precisa voltar, precisa atualizar a busca. Então, é um artigo que deu um certo trabalho para a gente. E vocês devem estar vendo agora na tela de vocês o título do artigo: Return to Sports After Conservative versus Surgical Treatment for Pubalgia em Atletas. A Systematic Review. Então, o retorno ao esporte depois do tratamento conservador versus tratamento cirúrgico para pubalgia em atletas, uma revisão sistemática. Esse é o título do nosso artigo. E vocês veem aí, o segundo autor, o Wellington. Esse acabou sendo um trabalho de conclusão do curso do Wellington. O Wellington é um amigo meu que fez fisioterapia, fez o curso de fisioterapia, entrou no mestrado e acabou saindo da área, está trabalhando com marketing agora. Cara que tem um carinho enorme que ajudou bastante nesse processo do estudo. Bom, vamos ao que de fato interessa, né? Não vou nem passar aqui pelo resumo. Pessoal, o artigo em si, para quem está assistindo pela televisão ou para quem está assistindo no notebook, no computador, em alguma forma de monitor, eu vou deixar para vocês um QR Code aqui no canto com acesso ao artigo. E o acesso ao artigo já com esses itens que eu deixo grifado, que eu vou direto ao ponto, já em alguns itens. Então, novamente, uma revisão sistemática, assim como o primeiro artigo. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente escreve aqui o que é uma pubalgia, e a gente escreveu de uma forma bem sucinta, sem enrolar muito na discussão, a gente foi direto já para o método. Pubalgia é uma lesão comum, especialmente em esportes como futebol, o hóquei, rugby, corrida e atletas de tênis. A gente vê realmente que o futebol é um esporte aí campeão na pubalgia. E o hóquei, né, que é um esporte não tão praticado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, no Canadá, são países onde a incidência acaba sendo alta devido a esse esporte. Característica da pubalgia: pode ser por um trauma ou de forma crônica, né, por overuse, o excesso de uso, movimento repetitivo, mais comum quando se trata dos esportes. E ela geralmente é multifatorial. Vocês estão vendo agora, eu estou citando principalmente o que está escrito no item amarelo. Então, tem característica multifatorial. Então, não dá para afirmar, causa da pubalgia é fraqueza muscular de ator. Causa da pubalgia é fraqueza de abdômen, é fraqueza de core. Causa da pubalgia vai ser uma disfunção no quadril que está compensando na região pública. Acaba sendo multifatorial, né? Preciso realmente ter uma avaliação mais específica para entender a causa naquele sujeito. Às vezes os sintomas estão correlacionados. E correlação não necessariamente é uma causa. E é um tratamento que é bem desafioso para nós, desafioso, desafia bastante os atletas, porque a gente não tem tanta certeza de quanto tempo ele vai retornar. E esse foi justamente o objetivo desse estudo, a gente entender quanto tempo demorava em médio tratamento conservador, quanto tempo tratamento cirúrgico, para ter um prognóstico mais adequado. Eu já tive pubalgia na minha adolescência e até por isso é um tema que eu gosto de estudar bastante e resolvi desenvolver aí esse estudo. Aqui, grifado em verde, a gente traz algum outro aspecto da pubalgia e vai direto para o nosso objetivo, né?
Então, a pubalgia, em verde mais claro, né? A pubalgia afeta negativamente a performance do atleta, causando um longo, uma longa retirada do atleta do seu esporte, da sua atividade. E esse tratamento é muito desafiador, isso já comentei anteriormente. Por isso, o objetivo dessa revisão sistemática, tá grifado em mais verde escuro agora aqui, é entender a diferença no tempo de retorno ao esporte, RTS, Return to Sport, depois do tratamento cirúrgico ou tratamento conservador, usando ensaios clínicos. Nós examinamos, nós vamos examinar várias modalidades de tratamento e entender também quais os critérios para alta desses pacientes. Importante sempre que, após algum tratamento, haja critérios para alta bem estabelecidos. Bom, materiais e métodos, né? Essa é uma revisão sistemática e que seguiu o protocolo Prisma de revisão sistemática. Esse estudo está registrado no Prospero, que é um registro de revisão sistemática, onde a gente faz o seguinte: por exemplo, se eu tiver uma ideia de revisão sistemática, o que eu vou fazer? Vou lá nesse Prospero e já faço o registro. Para quê? Vou ver se tem alguma revisão sistemática já a respeito do assunto. Se tiver, e se for atual, não faz sentido eu fazer. E se não tem, eu vou lá e registro e deixo tudo de uma forma bem especificada, como vai ser o passo a passo da revisão sistemática, que é mais ou menos o método que a gente tem aqui. Então, como eu já citei no estudo anterior, a busca da revisão ela é feita por dois autores. Foi feita por mim e pelo Wellington, TTS e ESO. E a gente seguiu o critério PICO, um algoritmo para a gente ter uma ideia de elegibilidade do estudo. Então, nosso problema é pubalgia. Nossos pacientes, né, também pode ser assim colocado P. E a nossa intervenção, tratamento conservativo, e o C vai ser a comparação, foi tratamento cirúrgico, e o desfecho, o outro, é o retorno do esporte, o tempo de retorno ao esporte. Esse é o nosso desfecho principal. A gente poderia colocar ainda um S aqui embaixo do O, picos, onde nós teríamos o tipo de estudo, né, study, que aí seriam ensaios clínicos. Nós fizemos a busca no PubMed, Sport Discos e no Web of Science, e essa busca foi até dezembro de 12 de dezembro de 2022. E aqui do lado, na tabela, mostra como foi feito a busca. Aliás, eu vou mostrar aqui do ladinho. Então, no PubMed, nós fizemos a busca, a gente busca primeiro as palavras independentes, então, Growing Pain, pubalgia, States pubs. E aí, então, apareceu um negócio na tela aqui. E então, a gente combina esses termos em OR, que significa ou, né? Então, ou pubalgia, ou Growing Pain, ou States pubs, estudos que tenham esses termos. Depois a gente busca treatment, tratamento, physical therapy, fisioterapia e surgery, né? E a gente combina esses termos também em OR. A gente tem os resultados dessas duas combinações, combina com END. No final, lá no, por exemplo, no PubMed, nós tivemos quase 2.000 estudos. Esportes discos 523 e na Web of Science também quase 2.000, 1.761 estudos. Bom, elegibilidade, aqui grifado em verde, o que a gente pode ver, né? O que a gente escolheu? Estudos de língua inglesa, português ou espanhol. Só que só os estudos de língua inglesa foram selecionados, não teve nenhum estudo de língua portuguesa ou língua espanhola. Apenas estudos que reportaram de forma quantitativa o retorno to play, o retorno ao esporte, e apenas estudos que indicaram como o tratamento ocorreu. Aqui a extração dos dados, feito por mim e por Wellington. Em relação à qualidade metodológica, aqui grifado em amarelo, nós utilizamos um checklist chamado Dawson Black. Esse checklist é um checklist de estudos de ensaios clínicos, que depois classifica os estudos, aqui o grifado em azul, que acaba classificando os estudos em excelente, bom, fraco ou falho, né? E pobre.
Então, quanto maior a classificação, quanto mais itens ele tiver, melhor. E a qualidade da evidência, feita aí pelo GRADE, né, que é uma sigla da Grading of Recommendations, Assessments, Development and Evaluation. E é uma análise de risco de viés e inconsistência dos estudos. Quanto aos resultados, a gente primeiro traz resultados aqui relacionados ao número de estudos encontrados. Então, eu vou direto para o fluxograma. Olha só, 4.264 estudos. O que a gente faz? A gente lê todos esses títulos. Depois de ler, a gente excluiu 4.092. Sobrou pouco. A gente conseguiu excluir bastante estudo já pelo título. Aí depois a gente leu o resumo. A gente leu o resumo desses 162 e excluiu 139. Sobrando 33 para ler de forma completa. Sobrando ao final 10 estudos realmente para análise, que foram incluídos nessa revisão sistemática. E aqui do lado a gente deixa geralmente justificado por que os estudos foram selecionados depois de ler os estudos completos. Bom, vamos agora aqui para a tabela já de baixo, porque essa parte aqui do lado, da qualidade dos estudos e qualidade da evidência, tá aqui já nessa tabela, então a gente consegue já passar direto e fica melhor para a gente observar. Então, primeiro aquela escala de qualidade dos estudos, Dawson Black, classificação aqui em verde, grifado em verde, a gente vê que 2 estudos foram classificados como pobre, vou realçar em vermelho aqui, foram classificados em pobre, e o restante, bom, 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 excelente. Isso é bom para nós. Então, quer dizer que os estudos selecionados, em maioria das vezes, foram bons estudos. Às vezes a gente vê muita revisão sistemática de estudos muito ruins. Então, basicamente, a gente não consegue tirar muitas conclusões daquela revisão sistemática. E quanto ao grade, né, qualidade da evidência, a gente vê que os mesmos estudos, ó, uma qualidade da evidência muito baixa, os mesmos estudos, e o restante moderada e alta. Bastante estudo com qualidade da evidência alta. Isso quer dizer o quê? Que a gente, em suma, confia um pouco mais nos dados que a gente vê aqui nesses estudos. O que é bom, isso acaba trazendo um pouco mais de certeza quando a gente lê o que está escrito. Característica dos estudos, aqui grifado em azul. 7 estudos tiveram pacientes em ensaios clínicos randomizados. 7 estudos, lembrando que foram 10 estudos selecionados, reportaram dados de tratamento conservador, 2 cirúrgico, e um estudo comparou, teve tratamento cirúrgico com tratamento conservador. Total de 468 sujeitos foram incluídos em todos os estudos, sendo 58,7% soccer players, atletas de futebol. 5,9 corredores, 3,8 hockey players, então jogadores de hockey. 2 estudos não especificaram o tipo de esporte. Então a gente pode ver depois esses dados na tabela 4. A tabela 4 é uma tabela bem grande, que está na vertical, então não vou passar muito por ela. Sobre o tratamento conservador, que é abaixo do grifado em azul e com o texto grifado em verde. O que a gente vê? 7 estudos foram selecionados para análise de tratamento conservador. O tempo de retorno ao esporte, nosso desfecho principal aqui, variou de 9,1 a 18,5 semanas. E a porcentagem dos atletas que retornaram ao esporte foi de 14% até 100%. Uma variação grande. E aqui esse estudo, número 14, é um estudo que não teve tanto sucesso no tratamento conservador. Tratamento cirúrgico. 3 estudos descreveram tratamento cirúrgico e o tempo de retorno ao esporte variou de 6 semanas até 12 semanas. A gente vê uma variação menor aqui, o tempo de retorno ao esporte e um tempo menor. A gente vai falar sobre isso a partir da discussão. E grifado em rosa aqui, a reabilitação, os protocolos de reabilitação pós-operatório foram estruturados em 2 estudos. Então, um acabou não colocando como foi tratamento pós-operatório. Lembrando que não é só fazer a cirurgia e voltar a jogar. A gente precisa de um tratamento pós-operatório disso. A gente vai precisar da cirurgia depois da fisioterapia, quando a gente fala de tratamento cirúrgico.
E em relação à taxa de retorno ao esporte, retorno do esporte, teve um sucesso aí de 90% a 100%. Então a gente vê que mais indivíduos retornaram ao esporte do que comparado ao tratamento conservador. E os dados estão na tabela número 6. Bom, vamos discutir agora a respeito dos dados que a gente encontrou aqui. No geral, o que a gente viu aqui? Tratamento cirúrgico volta antes que o tratamento conservador. E o tratamento cirúrgico faz com que os atletas voltem mais do que o tratamento conservador. Se a gente analisar de uma forma fria até aqui, vamos fazer cirurgia em todo mundo. Mas vamos entender um pouquinho melhor como que procedeu isso. Aqui no primeiro parágrafo da discussão, grifado em azul, que a gente tem aqui nas últimas 3 linhas. Em geral, os estudos detalharam que os resultados do tratamento conservador dos atletas, os atletas retornam 3 semanas depois, em média, né, do que o tratamento cirúrgico. Vou passar direto pela tabela aqui, depois quem quiser, não esqueça de ir no QR Code aqui para ver uma análise mais aprofundada de como foi o tratamento de cada um, tá? Para fazer uma análise mais geral aqui do estudo. Quem quiser entender um pouquinho melhor, só ir no QR Code que vai direto para o link PDF do estudo. No entanto, as investigações do tratamento conservador foram melhores articuladas. Então, teve mais detalhes, vocês vão ver isso nas tabelas se vocês buscarem o artigo. Teve mais detalhes nos estudos incluídos. Em relação ao tratamento cirúrgico, aqui sem grifar, ainda ao lado esquerdo das colunas escritas, né, o mais comum foi o TEP, uma endoscopia extraperitoneal. Agora grifado em vermelho, que a gente vê, ó, o tempo entre os sintomas e a realização da cirurgia. Então, nos 3 estudos, variou de 6 semanas a 6 meses. Então, imagina que você começou a sentir uma fubalgia, você vai pensar, se não der certo o tratamento conservador, quando que eu faço essa cirurgia? Então, essa variação ela é grande, né? 6 semanas, 1 mês e meio. Não teve sucesso em 1 mês e meio, o cara já foi para a cirurgia. Porém, outro estudo esperou um semestre, esperou 6 meses. É uma variação grande. Vamos falar já a respeito disso. E o fato desses pacientes tiverem uma curta duração dos sintomas pode ser um fator contribuinte para o rápido retorno ao esporte, com a média de 4 a 3 semanas. Então, os indivíduos que realizaram a cirurgia mais cedo retornaram em média 4,3 semanas, 1 mês praticamente, antes ao esporte. Esses atletas provavelmente tiveram uma cirurgia menos invasiva. Porém, né, é recomendado que se busque antes tratamento conservador, antes do tratamento cirúrgico. Porém, essa recomendação não é tão clara de quanto tempo esperar, né? Então ainda é algo bastante incerto. Agora, ainda grifado em vermelho aqui embaixo, a taxa de retorno ao esporte. The rate of return to sport. A taxa de retorno ao esporte dos atletas cirúrgicos foi de 90% a 100%. Isso a gente falou lá em cima. Em contrapartida, o conservador variou de 14% a 100%. E aí a gente precisa entender um pouquinho melhor como que foram esses tratamentos. O problema do tratamento conservador é que ele teve muitas diferenças entre si. Nós tivemos 7 estudos, alguns com tratamento um pouco mais ativo, alguns outros mais passivo. Algum estudo teve ali uma delimitação de tempo. Então, nesse tempo, o estudo vai até 8 semanas. Se em 8 semanas não estiver bom, não retornou ao esporte. Então, isso acaba atrapalhando um pouco na estatística final dos estudos. Em relação ao tipo de tratamento, por exemplo, ó, Holmich. Holmich é um cara que tem muitos estudos ligados à pubalgia. Se buscar aqui, se buscar só nas referências aqui, a gente vai encontrar alguns estudos do Holmich, são alguns protocolos de tratamento. Vou deixar grifado o parágrafo que eu vou falar agora. Vou deixar grifado em azul, tem nenhum azul agora na tela. Então, o Holmich, lá o estudo 14, não consegui grifar o H.
consegui. Dividiu seus participantes em dois grupos. O grupo com exercício físico mais ativo e o grupo com tratamento de fisioterapia mais conservador. Ultrassom, TENS, né? Um tratamento mais passivo. Então, o convencional, a fisioterapia, recebeu um tratamento mais passivo. O que, às vezes, não é tão bom assim para o tratamento, né? Então, a gente viu isso no número 18. Gore e colaboradores usam um tratamento já mais ativo e teve um tratamento já mais estruturado em relação ao retorno ao esporte. Outros estudos, aqui em verde, demonstram uma importância da introdução do exercício como uma terapia para incrementar, para aumentar a taxa de retorno ao esporte. Então é importante que tenha, né? Tratamento voltado à força, voltado à mobilidade, especialmente força depois na fase excêntrica desses indivíduos, para que a taxa de retorno ao esporte seja de maior sucesso. Não só a taxa de retorno ao esporte, mas a taxa de recidiva, depois de ter uma lesão novamente, reduza. Outros resultados, aqui grifado em roxo. Critérios explícitos para retorno ao esporte foram descritos em 5 estudos. 5 dos 10, metade, né? E todos eram de tratamento conservador. Então aí a gente talvez tenha um gap, né? Um tratamento cirúrgico em relação ao retorno ao esporte. Talvez esse retorno ao esporte tenha sido de tanto sucesso porque não teve aí tanto critério para retornar. Mais ou menos quando a gente fala de LCA, né? Na década de 90, a taxa de retorno ao esporte de LCA era de 95% em 6 meses. Só que qual era o critério de retorno alto? Era fazer teste de gaveta anterior, Lachman, pivot shift, 3 testes clínicos. Agora, a taxa de retorno ao esporte, falando isso agora em 2022, e pós-reconstrução de LCA, é de 65% entre 9 meses e 12 meses. Então, quer dizer que deu mais tempo, passaram-se aí mais de 20 anos, e a taxa de retorno ao esporte diminuiu. Por quê? Nós estamos mais criteriosos. Então, é um fator contribuinte, talvez, aqui para os estudos do tratamento conservador terem dado resultados não tão favoráveis ao seu sucesso. Testes funcionais como Hope Test, Stars Curso Balas Test, precisam aparecer aí nesses critérios de retorno alto. E só 3 estudos dos 5 utilizaram testes funcionais. E a gente não tem valores tão claros nesses indivíduos com pubalgia quais devem ser os valores dos testes, né? E é possível, né, com testes funcionais, a gente ter uma ideia aí de como estão os músculos envolvidos nos indivíduos com pubalgia. Testes isocinético, Copenhagen, são testes que devem estar incluídos. Aqui engrifado em amarelo, a adição de testes clínicos também acaba sendo importante para o retorno ao esporte, né? Como ausência de dor, realização do Copenhagen, Squeeze Test, FADIR, FABER, são todos testes clínicos para a gente ver se o indivíduo está sentindo dor durante os movimentos. Só 2 estudos utilizaram o Squeeze Test. O Squeeze Test é um teste simples onde a gente põe as mãos nos 2 tornozelos do indivíduo, ou às vezes no joelho, e pede para ele fechar a perna, fazer um movimento de adução, para a gente testar se o indivíduo sente dor a partir da contração dos adutores. Aqui grifado em roxo, a gente deixa uma outra sugestão, né? Que é verificar a força através ou de isocinético ou de dinamometria manual, a relação de força entre músculos adutores e abdutores. Precisa ter uma relação de força em torno de 80%. Se não for, as chances acabam aumentando 17 vezes para ter uma dor, para ter uma lesão nos músculos adutores ou na sua inserção, né, que acaba sendo no pubis. Aqui grifado em amarelo. O esporte contribuinte para a maioria dos atletas com pubalgia foi o futebol, seguido de corrida e do hóquei de gelo. Todos esses esportes envolvem apoio unipodal, associado a alguns aí, a corrida nem tanto, né, com mudança de direção. O excessivo uso de movimentos balísticos, né, alongamento com estresse, e também realização de chutes
Então, no futebol, como o atleta também acaba usando muita mudança de direção e fazendo muitos chutes com a parte interna do pé, a gente faz justamente a contração do adutor nesse momento. Então, movimentos repetitivos que, por vezes, acabam gerando mais lesões. E a mudança de direção é um fator normal nessas lesões também. Acaba gerando micro lesões repetidamente. E por isso a força excêntrica, o exercício Copenhagen é tão importante na prevenção desses estudos. Quanto à qualidade dos estudos, não vamos debater, foram a maioria como bons e excelentes, que nos dá uma certa dose de certeza nesses resultados. Implicações práticas. Que esses dados aqui nos levam para a prática de fato? Porque ciência é isso, né? A gente não faz ciência para ficar preso em um laboratório, dentro da universidade. O objetivo é sempre levar isso para a prática, para que os profissionais se beneficiem dos estudos e possam realmente ter um embasamento maior para a realização e uma certeza maior dos seus é, das suas condutas clínicas, sejam os profissionais de fisioterapia aqui no caso ou os médicos cirurgiões. Bom, aqui grifado em amarelo, o retorno ao esporte depois do tratamento de pubalgia precisa envolver aí um certo processo, né? Isso é óbvio. E aí a gente precisa ter uma certeza maior de quando vai ser o tratamento conservador e quando o tratamento cirúrgico. A questão é, estou com pubalgia, o que eu vou fazer? Vou tentar o tratamento conservador. Então, aqui grifado em verde, ó, o tratamento conservador é recomendável antes do tratamento cirúrgico. Porém, aqui vou grifar, ó, tô grifando em azul, vou grifar em uma outra cor aqui para ficar mais claro para vocês, para destacar do azul que está embaixo, vou grifar em roxo. Porém, contudo, entretanto, a falha no tratamento conservador acaba sendo aí, então, é, a busca pelo tratamento cirúrgico. No geral, aqui grifado em azul, o tratamento conservador da pubalgia acaba resultando em um retorno ao esporte um pouco demorado, e quando comparado ao cirúrgico. E então a gente deve considerar aí critérios para alta de uma forma mais estabelecida, tanto para a gente ter um sucesso maior, aqui não chega ali em torno de 14%, na taxa de retorno ao esporte, o indivíduo não volte a sentir dor, mas inclusive os tratamentos cirúrgicos precisam os estudos com tratamento cirúrgico precisam incluir mais aí critérios para alta para a gente ter uma certeza maior desses dados que eles nos trazem. Será que esse 90, 100% realmente é fidedigno? Limitações. A gente tem alguns pontos aqui. Primeiro é a diferença entre os estudos, os métodos utilizados. E quando eu falo método, falo tanto no tipo de tratamento cirúrgico quanto no tipo de tratamento fisioterapêutico. Né? Foram métodos diferentes, alguns tratamentos mais ativos, alguns outros nem tanto. Então, ter uma padronização maior do tipo de tratamento a ser buscado é uma alternativa interessante. Follow-up dos estudos. Vamos lá. A gente tem dados de indivíduos que retornaram ao esporte. Depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 9 meses, depois de um ano, será que eles voltaram a sentir dor? Será que eles voltaram a performar? Então, são dados que são importantes pensando na longevidade do esporte e também no sucesso realmente do tratamento ali. Alguns estudos aí precisam de um controle maior, apesar de terem sido bem classificados. Alguns estudos a gente precisa de um controle maior em relação à sua parte metodológica. Como conclusão, essa revisão traz que indivíduos tratamento cirúrgico retornam antes do que o tratamento conservador. Deixa eu grifar aqui em amarelo. Porém, o tratamento conservador precisa ser considerado antes do tratamento cirúrgico. Essa é a indicação. A gente não tem tão claro quanto tempo segurar para o tratamento conservador, mas essa é a recomendação. E o tratamento conservador precisa conter tratamento mais ativo, né? Não é só tirar a dor do indivíduo. Qual que é a causa da dor? É falta de mobilidade? Vai fazer mobilidade.
a causa da dor é falta de força, tem que fazer força. Então, isso é o básico, né? A gente precisa sair daquela fisioterapia muito tecnicista, aquela fisioterapia linha de produção, que eu não curto muito, onde você só tira a dor do indivíduo, deixa ele em tratamento muito passivo e não o torna protagonista na sua própria reabilitação. E, como eu já citei anteriormente, a qualidade dos estudos que verificaram o tratamento conservador foi maior do que o tratamento cirúrgico. Ou seja, eles foram mais criteriosos, o critério para alta foi mais estabelecido. Isso pode ser um fator contribuinte para que eles tivessem uma taxa menor de retorno ao esporte e um tempo maior de retorno ao esporte. Então, considerar isso é importante. Quanto mais critério a gente tiver, mais difícil vai ser para o indivíduo retornar ao esporte. Mas também vai ser um retorno ao esporte mais seguro. Essa é a conclusão do nosso estudo. No geral, o que a gente tem? Antes, tenho pubalgia, vou fazer tratamento conservador. Se não der certo, vou para o cirúrgico. Esse tratamento conservador precisa ser um tratamento mais ativo, como eu falei, para atuar na causa. Não vai ser amenizador, não vai ser aquele tratamento muito apaziguador. Ah, quanto tempo esperar? Depende. Depende muito. Se você é um atleta de futebol, está sem muito tempo, talvez o tratamento cirúrgico, o seu clube faça uma pressão para você fazê-lo. Se você é um atleta recreacional, você tem maior tempo para tratar. Você não tem tanta pressão de patrocínio, de salário, então você pode considerar aí um tempo maior. Não existe uma regra, existe um contexto que precisa ser estabelecido com a equipe, seu médico, com o seu fisioterapeuta e com o seu treinador. E para que a taxa de retorno ao esporte seja de maior sucesso, a gente precisa cumprir critérios. Precisa que o retorno ao esporte cumpra alguns critérios. No geral, a gente não colocou aqui, mas no geral, levando aí para o ambiente mais clínico, força de adutores bem estabelecida, ausência de dor para os testes clínicos, T-teste sem dor, realização de Copenhagen, 10 repetições do exercício Copenhagen sem dor, se possível, realização de isocinético, onde a gente consiga um equilíbrio de força entre uma perna e outra, e a gente consiga também uma razão de força de 80% entre adutor e abdutor de quadril. Bom, pessoal, esse foi o nosso artigo de hoje. Eu tô tentando entender onde é que eu saio dessa. Ah, vou parar de compartilhar a tela aqui para a gente ir encerrando. Se você quiser o artigo na íntegra, eu deixei um QR Code na tela aqui do lado, no cantinho, algum desses cantos inferiores, para vocês acessarem, tá bom? Tem mais artigos na pasta. Em breve vou estar postando mais artigos aqui para vocês lerem comigo, para a gente falar a respeito. E fiquem à vontade para debaterem aí nos comentários, para a gente poder enriquecer mais a discussão. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo por aqui. Se vocês estão gostando, se inscrevem no canal, deixa o like, né? Dá o joinha, ativa a notificação, porque eu lendo comigo, eu posto ele de uma forma mais aleatória. Não são nos sábados. Quando eu leio um artigo, eu me acho interessante. Eu resolvo trazer aqui para vocês, para a gente poder ter uma discussão e crescer juntos. Se você está curtindo, como eu falei, dá o like, ativa o sininho. E se você acha que esse conteúdo se encaixa para alguém, compartilhe também, tá bom? E se você está assistindo, posta lá na sua rede social e me marca, tá? Me marca que eu quero ver você também engajado lá nas outras redes. Um beijo para você e até a próxima.